Desafio de aprendizagem, nós faremos agora a interpolação das informações da planilha da potenciometria do nível freático. Então, lembrando mais uma vez que vocês já calcularam os valores do x, longitude, valores do y, latitude, da altitude dos 4 postos de monitoramento e ainda o cálculo do nível freático. Então, nosso desafio é levar esse conjunto de informações, para o software Surfer. Então, fecharia aqui a planilha. A de você já está completa. Ela já foi postada no ambiente virtual da disciplina, no item A. Aqui, vocês podem abrir no AutoCAD o arquivo planta equipotenciométrica do lençol freático A3000. Vão perceber que ele é um arquivo em branco. Quando eu falo em branco, não é totalmente zerado. Ele é um modelo de planta onde nós temos o limite do aterro e lá dentro os 4 postos de monitoramento, o PM1, PM2, PM3 e o PM4. E aqui um texto de referência para que possa utilizar depois de finalizada a interpolação. Então, retornem ao Surfer. Aqui, vocês vão na opção Grid Data. Escolham mais uma vez o interpolador da Krigage, que ele é um dos vários modelos de interpolação disponíveis no Surfer. Browse. E procurem, então, potenciometria e interpolação. Abrir. Skip to End. E aqui nós vamos preencher. Aliás, só um detalhe. Aqui nós precisamos inserir nos campos X, Y e Z, nós precisamos inserir as informações da longitude, que é a coluna B, no Y, a coluna Y, que representa longitude e latitude, e na coluna Z, a informação que a gente vai estar interpolando. Então, nesse caso aqui, a gente pode gerar a informação de várias formas, ou utilizando a altitude dos poços, ou ainda o nível freático, a profundidade dos poços, a coluna de água ou o nível estático. Então, nesse caso aqui, como a ideia é modelar o comportamento do nível da água subterrânea em relação ao aterro, para esse lado de cá, para a direita ou para a esquerda, ou a relação entre todos eles, nós vamos interpolar a coluna E, que envolve o nível freático. Aí sim, skip to end, e aqui mais uma vez vamos preencher aquelas informações dos limites da interpolação. 348.200 de x mínimo, 348.450 valor do x máximo. Depois disso, y mínimo final vai ser 200 e o y máximo 340. Mais uma vez, a gente pode escolher uma borda ou uma máscara para a gente fazer o trabalho. Então, só relembrando como nós fizemos essa operação, como nós podemos fazer essa operação. A gente copia o limite, colamos num arquivo novo, editar, colar nas coordenadas originais, para encontrar ele, Z, Enter e Enter, e salvamos esse arquivo. Estou repetindo as operações, como arquivo DXF 2010, e vou salvar ele com o nome, então, limite aterro.dxf. Vou salvar e que eu vou sobrepor o arquivo dessa operação. E importantíssimo, tem que fechar esse arquivo no AutoCAD. Seguindo, então, a gente vai marcar a opção limite aterro, abro o arquivo. Se não der, se não achar esse arquivo, a gente precisa marcar na caixa de seleção mais formatos disponíveis, marcamos, procuramos o arquivo DXF AutoCAD,
selecionamos e confirmamos. Tá? Puxou aqui então o limite aterro, e aqui é fundamental marcar a opção No Data Outside, ou seja, nós não queremos informações além do limite do aterro. Marca essa opção e eu vou concluir a interpolação da planilha, onde nós temos as informações dos 4 postos de monitoramento. Confirmo. Esse relatório estatístico, ele não nos interessa para o momento. Ele é o relatório estatístico da crigagem. Fecho as operações. E aqui nós temos, percebam, a interpolação da planilha equipotentiometria do nível freático. Eu vou carregar na opção Home, mais uma vez, na opção New Base Map. Eu vou carregar o arquivo, vou mudar aqui para o formato AutoCAD, DXF AutoCAD. Vai estar disponível o limite aterro criado no passo anterior. Confirmo o ajuste. Podem perceber que ele está um pouco deslocado, eles não estão integrados. Eu marco os dois com o Shift, né, via teclado selecionado, e vou na opção Map Tools, Overlay Maps. Tá? Então, o que ele fez? Ele fez a interpolação numérica dentro do limite do aterramento. Feito isso, a gente seleciona os contornos da potenciometria e habilitem a aba Levels, que é essa aba aqui. Então, aqui selecione como intervalo 645, a gente vai começar numa curva exata, e na opção Measure Counters, coloque em 4 intervalos. O que nós fizemos foi o seguinte: definimos então que as curvas elas começam em 6, 4, 5, apesar de que elas não existem na projeção, mas seria o valor de onde começa a contagem das curvas, poderia ser 6, 4, 6, e não faria diferença em relação ao traçado. O que ele faz basicamente, ele acaba reescalando esses valores. O intervalo dos contornos coloca em 0,25 aqui, tá? Então, de novo, 647, 648 e vai subindo. Aqui, a gente pode voltar, 645, e vão perceber que não muda o desenho dos valores da projeção, porque o 646 estaria, né, na próxima curva aqui na sequência. Então, ele fez a projeção dos valores. Descobri mais uma função aqui. Propriedades, textos, labels. Propriedades das fontes. Aqui a gente pode mexer, se a gente quiser, no tamanho dessa fonte. 10, deixar na fonte 10. O formato desses valores. A gente pode incluir um sufixo aqui, um espaço M, e dar um Enter. Então, o que ele faz? Ele acaba incluindo nos valores, né, uma letra M para indicar, então, a profundidade do lençol freático, do nível freático. Aqui a gente pode mexer ainda em alguma informação em relação ao texto. Tá? Ele acaba redesenhando esses valores de forma a deixar eles melhor preenchidos dentro da área. Vamos ver o que mais que a gente pode mexer. As tolerâncias. Então, conforme a gente vai ajustando, ele vai reposicionando, recolocando os valores dos níveis potenciométricos. Então, cada um escolhe aqui como entender melhor, que fica melhor a distribuição desses valores. Então, qual é o próximo passo? A gente seleciona o resultado, a gente vai aqui no alto na opção exportar, né, ou como mostra, Ctrl E, e vamos salvar isso com o arquivo, então, níveis potenciométricos,
habilitado o campo Select Objects e fundamental que o arquivo ele esteja então selecionado. E vou salvar. Confiro se o x e o y ele mantém os valores que nós havíamos definido anteriormente e confirmamos o salvamento. Vai demorar algum instante. Voltamos ao AutoCAD e nós vamos abrir esse arquivo. Então, níveis potenciométricos aterro. Abrimos ele. Ele não vai carregar ele enquadrado. Para enquadrar, Zoom Extend. Z Enter e Enter. Depois para cá o conjunto de valores. Tá? Em alguns locais, perpassa um pouco o limite. Então, o nosso desafio aqui dentro é clicar aqui e nós vamos copiar esse conjunto de valores. Percebam que ele dá uma mensagem de erro. A opção de copiar não está disponível, ela falhou. Então, é um pequeno bugzinho. A gente vai salvar esse arquivo aqui no formato DWG. Salvamos. Fecho o arquivo. Vou na opção File e ele vai estar disponível. Então, aqui embaixo, níveis potenciométricos aterro.dwg. Carrego ele e, mais uma vez, marcamos. Então, perceba, marquei do ponto do canto superior esquerdo, dentro do reticulado, e vou ampliar até o canto inferior direito. Ctrl C, agora ele já funcionou. Fecho esse arquivo e volto na planta equipotenciométrica, vou na opção editar, colar nas coordenadas originais. E veio para cá o conjunto de informações. Vamos só averiguar se os valores eles estão calculados. Então, marco uma linha qualquer, pode ser a primeira. Botão direito, propriedades. O valor está aqui colocado, 646.25. Então, os valores já estão definidos. Então, essas linhas aqui em cinza, eu vou marcar uma delas. Vou usar o comando Select Similar. Utilizamos a função Select Similar, que ele acaba marcando o conjunto de informações que nós incorporamos ao AutoCAD. Vou pedir que vocês façam ou usem um ESC, que a gente vai fazer essa operação mais manual. Então, selecione o conjunto de curvas mestras, que são essas. Selecione a opção By Layer e joguem elas na opção Isolinhas Potenciométricas, que elas são as isolinhas auxiliares. E façam a mesma operação para o conjunto das demais linhas. Uma vez que todas elas estejam enquadradas, nós repetiremos a mesma operação, agora com as linhas mestras, que são essas aqui. Então, marcamos elas e incluímos elas na opção Isolinhas Mestras Potenciométricas. Então, são as linhas que estão numeradas. Esse conjunto de linhas aqui. Tem mais uns fragmentos menores aqui colocados. Curvas mestras. Essa também é uma mestra. Então, são 3 linhas auxiliares. E essa é mais uma curva mestra. Se forem perceber, em alguns locais nós temos as linhas desconectadas. Então, nós podemos marcar o F3 pedindo a função PL Enter e nós podemos, marco agora o F3, nós podemos pontilhar, contornar manualmente essa linha, ligando ela com o F3 ligado e finalizando ela. E nós podemos fazer a união. Eu marco um pedaço, defino J Enter e eu clico nos pedaços a serem emendados. Como podem ver, virou uma curva
integral. Os demais pedaços soltos, né, a gente pode ver aqui tem vários pedaços soltos e nas extremidades a gente vai marcar algum desses pedacinhos que a gente está vendo aqui. Marcamos com a opção Select Similar, que é a função que a gente... Aqui, aliás, aqui eu esqueci umas linhas auxiliares. Então, marco elas, jogo em isolinhas potenciométricas. Agora, os demais pedaços, Select Similar, elas serão marcadas, e esses pedaços todos nós vamos eliminar, vou deletar. Seguindo, eu quero estender as isolinhas até o limite, então eu marco aqui o contorno, peço a função de estender, e aqui eu posso marcar várias linhas ao mesmo tempo, que ele vai prolongando elas até encostar. Eu posso ir clicando uma em uma, ou eu posso fazer uma seleção mais ampla, que é a mesma coisa. A gente pode dar mais zoom. Se eu pegar mais linhas de uma vez, a gente conclui a operação com mais rapidez. Então eu estou estendendo esse conjunto de linhas, que elas não encostaram, que elas estão passando. Depois eu mostro como a gente corta de novo essas linhas aí. Talvez haja um comando no AutoCAD que junta todas de uma vez só. É bem provável, eu desconheço esse comando, mas talvez ele exista. E agora eu vou cortar o que não me interessa pelo comando Extreme. Então, dou um Enter, ele pergunta qual é o lado que eu quero, aliás, voltando. Então eu marco a linha de contorno, esse comando Extreme. Enter, ele pergunta qual o lado que nós queremos cortar. É o lado de fora. Então, cortar um conjunto de linhas pelo comando Extreme, como nós estamos vendo aqui na planta, ele fez o corte completo. Nós precisamos verificar se algum tipo de linha que ele estendeu ou cortou de forma errônea. A princípio, o ajuste está bem colocado. Faça uma conferência se os pontos eles estão sobrepostos ao conjunto das demais informações, trazendo para frente, ou marcando a informação, botão direito, Draw Order, trazer para frente, e feito isso, nós precisamos ainda editar a autoria da planta. Então, preencher aqui, onde tem um monte de xizinhos, o nome de vocês. Então, nós clicamos dentro duas vezes, nós podemos editar essas informações. Coloque a informação de vocês e também, né, coloque algum número de registro de CREA. Aqui, coloque a data para março de 2020 e edite ela com o nome planta potenciométrica ou planta equipotenciométrica do lençol freático. Dê um zoom extend, salve essa planta e faça a plotagem pela impressora ou pelo comando Ctrl+P. Faça um preview para ver se a planta ela está ok. Confirmem e salvem ela na pasta onde estão os demais arquivos, em altimetria e equipotenciometria aterro sanitário. Retire o traço model e salvem. Para finalizar, esse arquivo ou esse resultado ele vai ser salvo por vocês, vai ser adicionado à tarefa do ambiente virtual e vai compor a planta de número B, como está colocado aqui. Aliás, desculpem, a planta C, que envolve o mapa equipotenciométrico do lençol freático. Antes de finalizar ainda, comentar o seguinte, que cada linha dessa representa uma linha do nível do lençol freático e, portanto, valores mais altos representam locais onde o nível freático está mais alto. Então, ele está mais alto nesse canto
nordeste do aterro, e ele reduz o seu nível, ou seja, ele escoa daqui para baixo, do norte para o sul, e ainda do nordeste na direção oeste. Então, finalizamos assim essa etapa das operações práticas. Finalizada essa planta, só quero chamar atenção em relação a mais um detalhe. Essas isolinhas, elas representam então, a profundidade do lençol freático. Então, ele mostra os locais onde o lençol freático, o nível freático ele está mais alto, nesses pontos mais próximos ao PM2, e esse nível ele se rebaixa na direção sudoeste e também na direção sul, então mostrando o comportamento do nível freático da água subterrânea nessa região de influência do aterro. Então, feito isso, vocês podem salvar essa planta, fecho ela, e eu vou abrir a última planta a ser gerada, que é a planta dos vetores do fluxo do lençol freático, que é mostrar a mesma informação de uma forma um pouco mais didática e até intuitiva. Voltando ao programa Surfer, nós vamos gerar aqui nos mapas especialistas, na aba Home, gerem, então na opção grid vector. Então aqui selecionem a pasta de vocês, onde estão os arquivos, e vamos pegar o arquivo potenciometria e interpolação. O Surfer criou esse arquivo aqui, com essa aparência, e na opção Scaling, nós podemos mudar um pouco mais a dimensão dessas setas, aqui embaixo, na opção Shaft Length. Então, a gente pode mexer um pouco aqui na dimensão tanto da seta, quanto na dimensão das linhas de direção. Pegar mais ou menos dessa forma aqui. Então, faço um ajuste nesse sentido. Quando entenderem que está legal, podem finalizar. E nós vamos salvar esse resultado para ser incorporado no AutoCAD. Então, selecione essa planta aqui. Eu usei os valores em scaling de 0.1 e abaixo em máximo 0.26. Então, eu seleciono esse resultado e eu vou exportar ele também para o AutoCAD. Vou chamar ele de vetores. Vetores do fluxo. Importantíssimo aqui, o mapa deve ser marcado, assim como deve ser marcada essa opção aqui, que aí ele vai exportar somente essa informação. Confiro mais uma vez os valores de x e de y, confirmo, e ele vai salvar essa informação. Vou para o AutoCAD e vou abrir esse arquivo no formato DXF. Então, vou abrir aqui limite aterro, abri o arquivo errado, fecho o arquivo, vou abrir o arquivo vetores do fluxo aterro. Para enquadrar eles, Z-Enter e Enter. E eu vou tentar copiar esse conjunto de setas do fluxo. Vai dar aquele bug em relação à cópia. Salvar. Vamos salvar então com o mesmo nome, com a opção DXF. Aliás, DWG. Fecho o arquivo, vou na opção File e abro mais uma vez o mesmo arquivo. Vetores do fluxo aterro.dwg. Abro o arquivo e vou marcar o conjunto de vetores. Ctrl C. O que antes não funcionava, agora já está operacional. Fecho esse ajuste, não salvo e volto para cá. Vou no comando editar e colo nas coordenadas originais. Então aqui estão as setas direcionais mostrando então, o sentido e a intensidade em relação ao fluxo do nível freático. Quanto maior for essa flecha, maior é a intensidade
do escoamento. Então, para finalizar, nós marcamos as setas. Vou usar mais uma vez o comando select similar. Ele marca o conjunto de setas e contornos. Altero para bilayer e jogamos as setas em vetores do fluxo do lençol freático. E repetimos a mesma operação. Select similar. Lembrando, a gente dá um ESC antes. Select similar. Opção bilayer. E mudamos para vetores do fluxo do lençol freático. A gente confere o enquadramento. Conferimos se todo conjunto de postos eles estão sobrepostos às setas direcionais. Botão direito, Draw Order, Bring to Front. Se não funcionar, habilitamos o comando RE Enter. Zoom Extend na planta. E para finalizar, assim como as demais, altere o nome aqui, clicando 2 vezes sobre os xizinhos, coloque o nome de vocês, a formação e o conselho regional, e a data, março de 2020. Zoom Extend, salvam e façam também a plotagem do arquivo. Imprimir, preview, vejam se está bem enquadrado, confirmem e salvem nesse local aqui. Então, exibir lista. Então, planta dos vetores do fluxo do lençol freático. A3. Vou sobrepor. E esse arquivo aí, ele vai ser postado por vocês no ambiente virtual para compor a última planta a ser entregue. Então, nesse caso, lembrando, cada seta representa o sentido, a direção e a intensidade para onde vai se dar o escoamento subterrâneo do nível freático. Destacando, essa imagem aqui, assim como a anterior, ela não representa o escoamento superficial, mas sim o que acontece com vários metros de profundidade em relação ao subsolo. Então, se houver algum tipo de contaminante, é para esse caminho, é para essa direção que ele vai estar sendo encaminhado, né? Para baixo e para a direção oeste. Então, vou fechar esse comando aqui, e como última operação no Surfer, quero mostrar ainda essa função da 3D Surface. Então, aqui a gente vai pedir a opção na aba Home, 3D Surface, 3D Wireframe. Habilitamos essa função aqui, vou até a pasta e vou marcar Potenciometria e Interpolação. Ele vai criar uma nova planta resultante, que é uma malha tridimensional. Só que tem um detalhe, como nós cortamos o contorno da área por uma máscara, pelo limite do aterro, ele cria um aspecto meio estranho. Então eu vou eliminar essa função aqui, e eu vou repetir a função grid data, vou procurar mais uma vez o arquivo potenciometria e interpolação, vou marcar aqui coluna X, coluna Y, e a variável a ser interpolada, que corresponde ao nível freático. Vou até o final. Aqui, para ser um pouco mais rápido, a gente não vai mexer em nada disso. E aqui não vai ter nenhum tipo de borda para fazer o corte da interpolação. Eu vou incluir junto aqui um sufixo teste, só para a gente ter um arquivo diferente da interpolação. Fecho esse resultado aqui, vou descartar o salvamento, e eu vou repetir na aba Home, 3D Surface, o arquivo aramado. Vou pegar aqui então o arquivo teste. Exibir lista, o arquivo teste. Vou abrir o arquivo, ele veio mais para baixo, ele está aqui colocado. E aí reparem, eu tenho uma superfície mais contínua. Eu vou pegar aqui esses vetores de escoamento, que é esse cara aqui. Vou dar um Ctrl C, dar um Ctrl V, marco ele, marco o arquivo 3D, com o Shift selecionado, vou na aba Map Tools e farei a integração, Overlay. Então vejam só, a gente tem mais qualidade nessa integração, mais qualidade visual em relação à integração da malha tridimensional.
Então, ele representa como se dá o escoamento do nível freático no nível subterrâneo, e não no nível superficial. Tem mais uma função bem parecida na aba Home, que envolve a opção 3D Surface, que ele faz a mesma coisa com o arquivo teste, só que ele cria um arquivo colorido, que é esse arquivo aqui. Então, a gente pode só visualizar um do lado do outro. Vou copiar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu repliquei esse arquivo dos vetores de escoamento superficial, subterrâneo, aliás. Shift no teclado, marco o modelo colorido, vou na opção Map Tools, Overlay Maps, e ele fará a integração como nós fizemos antes. Então, é mais uma modalidade de visualização. Podem fechar essa função aqui, é mais para visual, para entendimento, e assim nós finalizamos essas operações do vídeo tutorial e também o desafio de aprendizagem, que envolveu nós interpolarmos informações de altimetria e também informações da potenciometria do nível freático da água subterrânea.